Isso. Tá bem centralizado ali. Como é que começamos, cara? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. O intuito desse vídeo é deixar relatado aqui, Registrado, né? deixar registrado, porque é um assunto que tanto eu quanto o Igor, não é para falar teu nome, né? Pode falar. Fala uma coisa. Tanto eu quanto o Igor conversamos isso há muitos anos. É uma conversa de longa data que vem se aprimorando com o passar do tempo. E a gente sentiu a necessidade de deixar registrado. Então, ao invés de fazer um artigo, escrever um livro, o que é legal também, talvez o vídeo seja mais prático para nós. Porque a gente não tem nenhum compromisso com nenhum critério científico. A gente não está aqui para escrever um artigo e publicar ou ganhar fama com isso. Isso aqui é só uma série de devaneios que a gente teve e a gente relatou um para o outro. E a partir disso a gente construiu uma percepção do mundo que faz muito sentido e a gente quer deixar registrada porque tem que ficar registrado uma coisa dessa. De forma geral, são dois bocó falando asneira. Não precisa levar a sério. Mas, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero deixar bem claro uma situação. O que a gente vai falar aqui não é todo mundo que vai entender. Eu diria que a maior parte da população não entenderia. A maior parte, eu diria mais de 90% sequer vai conceber as coisas que estamos falando. E se você vê o que a gente está falando, se você vê esses vídeos e você achar ridículo, se você der risada do que a gente está falando, é porque você não entendeu. eu lamento dizer, cara, é uma triste notícia que a gente tem para você. Provavelmente, cara, você é o que a gente vai explicar depois e que a gente se refere como NPC, cara. Exatamente. A gente começou se referindo como NPC e posteriormente começou a se referir de outra forma. Exatamente. Então, é uma forma como a gente passou a enxergar o mundo que, como o Igor disse, a gente começou a ver padrões no mundo, padrões nas pessoas que, no primeiro momento, a gente chamou de NPC. Se você ver esse vídeo e achar engraçado, mas estão falando asneira. Cara, sinto lhe informar, você é um deles, cara. Provavelmente você é um NPC. Pois é. Já uma pequena parcela de pessoas que vão ver esse vídeo e vão entender, então, parabéns, você é um de nós. Vale lembrar que se você for capaz de compreender isso, não necessariamente você vai ter que concordar, né? Provavelmente, talvez até você tenha uma visão diferente, mas que parta dos mesmos pressupostos que a gente está partindo. Até porque é uma concepção da realidade que a gente está tendo. Provavelmente. Sabia que ia acontecer uma dessas. Mas provavelmente, se você entender, se você compreender tudo o que for dito aqui, você vai concordar. Porque faz sentido. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Então, como a gente falou, é uma conversa de anos. A gente começou a discutir isso em 2024. Deixa eu dar essa contextualizada de como é que foi o primeiro contato. A primeira premissa com relação a isso, porque é realmente muito interessante. Foi em meados de 2024, quando eu estudava na época para um certo concurso que só aconteceria em Floripa. E eu saí da minha cidade natal, viajei para Florianópolis, fiquei na casa de um amigo, hospedado, fiz a prova, eram 2 dias de prova. E quando eu saí de lá, eu fui até a rodoviária, eu tinha ido de ônibus, ia voltar de ônibus também. Eu acabei percebendo uma coisa que, na verdade, é um certo padrão que eu já tinha percebido. Mas naquele dia, por algum motivo, aquilo me incomodou muito mais do que nos outros dias. E eu tive que relatar isso pro meu amigo chofer aqui, cara. E é uma coisa que, assim como o Igor disse, eu também já tinha percebido. Mas é coisa assim que a gente não dá bola ou
ou acaba não falando e deixa e... Até que, nesse dia, magicamente, o chofer decidiu me falar. Eu quero falar o que aconteceu. Eu vou falar, tá? Pode falar. Foi mais ou menos o seguinte, cara. Quando eu tava na rodoviária esperando meu ônibus, é um local cheio de pessoas, então é um local propício para você analisar essas pessoas, né? E eu lembro que eu vi um rapaz, um jovem adolescente ali entre seus 13 e 14 anos, eu diria. E eu comecei a notar um certo padrão no comportamento dele. E, tipo assim, sem nenhum critério rigoroso, qualquer coisa do tipo, eu só fiz uma dedução. Não sei se dá de chamar de dedução, ou por intuição eu simplesmente falei, tá, com base na forma que esse jovem se comporta, eu sei exatamente como são os pais dele. Eu imaginei a mãe dele como sendo uma dona de casa, que não trabalha, não faz nada fora cuidar da casa e dos filhos, entre aspas, porque no caso seria um filho único. É a minha dedução, não tenho certeza quanto a isso, mas enfim. E o pai é aquele tipo de pai que é aquele pançudo, sabe? Que ele é dono de alguma firma, alguma coisa, e ele tem aquela personalidade que eu particularmente acho muito chata, cara. Aquele cara meio extrovertido que quer tirar sarro com todo mundo, tá ligado? Você aí, velho. Eu tô pensando num nome, mas eu não vou falar porque... Mas enfim. Que se lasque, né? Não vou falar. Mas enfim. Pô, que se lasque, não vou falar. Não, mas assim, ó. Por que eu vi esse certo padrão de comportamento e eu consegui fazer essa suposição com base no comportamento dele e depois tive a conclusão. Imaginei que os pais dele seriam de um jeito e quando eles apareceram, eles realmente eram exatamente do jeito que eu imaginei. Porque a forma como ele agia, cara, é exatamente igual à forma que um primo meu agia, um primo distante. E os pais dele eram dessa exata mesma forma. E eu comecei a associar ele com esse cara e aí aquilo me incomodou muito, cara. Geralmente esse tipo de coisa não me incomoda. Talvez a gente sempre tenha tido esse tipo de pensamento, mas por ter sido alguém próximo da minha família, entre aspas, pelo menos a associação que eu fiz, talvez aquilo tenha ficado mais preso na minha cabeça a ponto de eu ter que falar isso pro chofer aqui. E aí eu comecei a falar para ele, cara, você já percebeu que tem alguma coisa errada, cara? Parece que não importa o local que a gente vá, a gente sempre vê as mesmas pessoas. A única coisa que muda, cara, é a aparência. E às vezes nem isso, cara. Porque às vezes o estilo, meio que até a identidade visual que a pessoa adota, cara, é muito próxima. Inclusive esse aí do teu primo, ele parecia com o teu primo, não parecia? Parecia. Eles tinham o mesmo corte de cabelo, tinham o mesmo estilo de roupa, de se vestir e até a aparência, cara. Só que a aparência, agora eu não vou entrar muito nisso porque é uma coisa que a gente nunca desenvolveu para esse lado, né? A gente desenvolveu para outros lados mais voltados à personalidade e consciência, digamos assim, né? Mas enfim, nesse dia eu mandei mensagem para ele falando, cara, você já percebeu que não importa o lugar que a gente vá, a gente sempre vê pessoas do mesmo jeito, cara? E a princípio, cara, você até deu uma concordada, mas você não levou muito a sério, né? Imagine que vem um amigo teu E diz, cara, vi um cara que era igual meu primo, aí eu pensei, o pai dele deve ser assim, a mãe assim, e realmente eram bem igualzinhos do meu primo, não sei o quê. Se viesse algum amigo teu falar isso, você ia dizer, que legal, né, não sei o que, nem ia dar muita bola. E eu não dei tanta bola, mas eu dei bola o suficiente pra gente começar a aumentar isso aí. Tá, mas você tá esquecendo de uma coisa, cara. Que no outro dia, depois de eu ter contado isso, aconteceu alguma situação... Aconteceu comigo, verdade. O chofer me relatou aí, né? Vi meu primo aqui em Floripa. Daí não dei muita bola, né? Mas guardei aquela informação. No outro dia, agora eu não vou lembrar o que era, mas eu tava indo rumo ao trabalho e eu notei que tinha um grupo de gente ali trabalhando na construção de um mercado. Lembrei. Tinha um grupo de gente trabalhando na construção do mercado. E eu comecei a reparar e comecei a ver que é sempre o mesmo padrão. E aquilo foi bizarro, cara. Eu olhei assim, pô, cara, NPC ali. Como que era? Era um cara, era um grupo de 4, 5 pessoas.
vestido traje padrão de trabalhador braçal, e tinha um trabalhando e os outros com o braço cruzado olhando. Você que está assistindo, vá dizer, se nunca viu isso, você viu de certeza, é padrão. Aí eu falei, cara, ó, você me falou ontem da tua pira lá, e hoje eu vi uma coisa muito louca, e relatei isso aí também. Esse foi a premissa de tudo. Aí que começou o que a gente nomeou na época de teoria do NPC. Porque é o que parece, né? NPC Hoje em dia a gente não se refere a NPC exatamente como o conceito comum, né? De um personagem não jogável, alguém completamente sem consciência. A gente como que eu posso dizer, aprimorou essa ideia. Hoje em dia é diferente, mas enfim. Por enquanto a gente vai falar desse jeito, porque nós estamos fazendo uma recapitulação histórica, assim, uma contextualização dos acontecimentos. Imagina que a gente está pegando uma conversa que a gente teve em 2024, que não tem anotação nenhuma, não tem disso, é só nossa memória. Então, a gente está fazendo essa recapitulação. Só deixando claro, essas pessoas que a gente viu, que a gente nomeou de NPC, não são realmente... não é como se fosse uma simulação, uma Matrix, que a gente até chegou a discutir isso aí, mas não, são pessoas de verdade, elas têm suas vidas, mas a gente acabou apelidando de NPC porque elas seguem um padrão que, se você reparar, a gente começou a reparar de lá para cá, e a gente vê tudo quanto é lugar, direto, e é isso que a gente vai abordar aqui. Mas antes, só falando dessa teoria da Matrix aí, isso é uma simulação, cara, a gente ficou nessa por uns 2 meses, cara. A gente abordou esse tema de Matrix, né? Porque para nós ali que estava inserido, né, tinha acabado de receber isso, né? Cara, que loucura! O cara é igual ao meu primo, os pedreiros ali são igual. E começamos a reparar em outras pessoas também. Agora eu não vou lembrar, mas a gente via padrão em muita coisa, e foi um susto pra gente. E a gente associou com a teoria da simulação, coisas desse tipo, porque, querendo ou não, é a coisa mais comum que se tem, né? Ou seja, tem em todo lugar filmes sobre isso, cultura, então tá no nosso imaginário, né? Foi a primeira coisa que veio, né? Veio aquele susto, cara, é Matrix esse mundo, cara. Loucura. Cara, eu vou ter que falar. Só que eu vou falar sem, como é que eu posso dizer, revelar sobre o que é o assunto, cara. Tua história lá? A minha história. Cara, isso aqui é bizarro. Vou dizer o seguinte, eu tive um problema de saúde, cara, que é aquele tipo de problema que muda a vida da pessoa, sabe? Que define não a vida da pessoa até esse momento, mas todo o futuro, a vida inteira dela. É esse tipo de problema, é uma coisa que pode acarretar uma mudança assim drástica na sua vida pra sempre, cara, até o final da sua existência. E o que aconteceu, cara? Não era confirmado que eu tivesse essa doença, tanto que hoje em dia eu tenho que admitir, eu nem fui mais atrás disso, né? Só que é claro, agora já falando de 2025, isso aí aconteceu. Eu não fui atrás disso, então eu não sei se eu tenho de fato ou não, mas a verdade é que tem uma chance de eu ter, o médico falou, eu fiz consulta, tudo certinho, e eu falei pros meus amigos, falei pros meus familiares, cara. Só vamos deixar claro, até o momento é uma doença que ia mudar a tua vida. E você tinha essa certeza que você tinha. Não era certeza, mas, eu tenho isso aí. Era um pré-diagnóstico, né? Isso. E aí ele foi falar pros conhecidos, pros familiares. Continue. Cara, é simplesmente bizarro. Ninguém se deu conta, cara, da magnitude do que isso significa, cara. Cara, eu não tenho palavras pra descrever isso, cara. Porque pessoas da minha própria família, cara, elas não conseguiram entender, cara. Elas não conseguiram entender. Olharam o laudo ali, qual que foi a reação? Cara, eu vou falar de uma pessoa em específica sem citar o nome dela. Cara, ela deu risada, cara. Tá com um problema aí, cara. Tá com uma doença que vai mudar a tua vida. Tá entendendo, cara? Isso não faz o menor sentido, né? E quando eu falei pro chofer aqui, cara, foi completamente diferente, cara. Porque ele entendeu a magnitude do que isso significa. É óbvio. Cara, é óbvio. Pelo menos pra gente, cara, que a gente não se considera NPC, deixando claro, embora talvez pareça arrogante, a gente não tá nem aí, cara. A gente tá acima disso.
Depois a gente vai abordar melhor isso e vai ficar mais fácil de entender. Mas como ele está acima disso, ele conseguiu compreender a magnitude do que se tratava. Então ele deu bola. E quando eu falei para ele, cara, que ninguém deu bola, que ninguém entendeu o que isso significava, cara, ele deu muita risada, cara, porque ele não conseguiu acreditar, cara. Ele não conseguiu acreditar nas coisas que eu falava. Eu fiquei indignado porque o Schoeffer teve um problema que ia mudar a vida dele. E ele falou para os NPCs, né, para as pessoas que têm o comportamento padrão ali, e o comportamento foi padrão. Ninguém deu bola. E ele falou pra mim, eu fiquei indignado, né? Cara, você tá com isso aí, Teu? Pô, mano. Não, se precisar, né? Tamo aí. E dele falou, ô, Teu, você foi o único que deu bola, Teu. Eu falei pro fulano, ciclano, jovertano, ninguém deu bola. Deram risada de mim. E eu fiquei indignado. Como assim? Deram risada, cara. Não deram bola. Como assim, cara? Isso aí é loucura. É loucura. E isso foi uma das coisas que intensificou muito a ideia de ser uma simulação. Isso foi uma porrada na nossa cara. Foi. Né? Que fez a gente acordar mais ainda pra você. Tipo, a gente até tinha essa conversa de NPC e tudo mais, mas era uma coisa meio uma hora ou outra, assim. Mas isso aí intensificou, cara. Isso aí fez, cara, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Tá, deixa eu ver... Cara, pra onde que a gente pode ir agora, depois de ter falado sobre isso, simulação, coisa errada, cara? Primeiro, uma coisa que é bom deixar claro, assim, de maneira geral, vão ser uma série de episódios. Esse é o primeiro só esboçando, introduzindo aí. E vai ficar muita coisa em aberto, não vai dar pra entender só com esse primeiro episódio. Então, a gente pode partir pra... a partir do momento... Quero ter certeza. A partir do momento que a gente começou a discutir sobre NPC e teoria, meio que nossa mente abriu. A gente começou a ver coisas que a gente não via, a gente começou a enxergar padrões que a gente achava normal e não é normal, é loucura, cara. Olha esse exemplo da doença. Isso é um exemplo que intensificou, mas não que isso não aconteça com certa frequência. Isso acontece direto, cara. É loucura, é loucura. E a gente abriu nossa mente, a gente começou a ver o horizonte, olhar para as pessoas, ver padrões. E eu vou dar outro exemplo. Cara, que é ruim, né? Citar nomes, né? Não cita nome. Mas... Coloca um nome fictício, sei lá. É que não tem como explicar sem citar o cargo dessa pessoa. Vamos lá. Estava eu e... Nossa, tinha um... isso é bizarro. Não, isso é bizarro. Teve uma palestrante que estava palestrando para mim e aquilo ali é o cúmulo. Ali, o choque do Schoeffer foi o exame, o meu é aquele. Quando eu comecei a reparar e comecei a relatar para o Schoeffer, ele concordou comigo. É loucuragem, cara, loucuragem. Eu tive que testemunhar. Ele testemunhou, ele foi lá na palestra e viu também. Eu fui na palestra, no momento que estava acontecendo a palestra, eu fiquei na porta, eu observei. E eu não consegui acreditar, cara. Eu tive que dar risada, eu tive que sair de lá para dar risada, porque eu não acreditava. E a pior parte, cara, todo mundo age como se aquilo fosse normal, cara. Exatamente. Isso não é só para essa situação, para todas as outras. Ó, pegar o do exame do Schoeffer, que ficou mais claro. Ele falou pra pessoa X, falou pra Y, e tanto a X quanto a Y acharam normal a reação uma da outra. Sim. Pra elas é normal? Ele tá com problema. Ou nem deram bola, ficaram neutro, né? Deram risada. Os NPCs, entre eles, acham normal. Todo mundo acha normal. E a gente fica incrédulo com isso. Como que a galera acha normal isso aí? Isso é loucura. Né? Eu fiquei indignado com o exame dele. E eu fiquei indignado de ver essa palestrante, cara. Essa palestrante, ela é muito fora da curva, assim. Ela não faz sentido. E os outros parecem achar normal. Parece que para eles faz sentido. Nós não conseguimos compreender essa pessoa. É que o que ela fala
Faz sentido, só que é um grau muito baixo de consciência. Mas é uma coisa que a gente vai abordar posteriormente. Só que uma pessoa normal, cara, um que a gente tá chamando até então de NPC, ele não consegue perceber que aquilo tá errado. E a gente não tá falando de conceitos, ou seja, tipo, aquela mulher conceituou tal assunto errado, ela tá falando tal teoria errado. Não tem nada a ver com isso. Eu quero fazer uma distinção de pessoas como nós e pessoas com conhecimento, cara. Conhecimento é uma coisa, isso é uma conclusão que a gente já chegou. Você pode ter conhecimento e continuar sendo um NPC. Essa é a verdade. Ela é uma pessoa que tem conhecimento, indiscutível. As pessoas que estão ali também, mas é algo além do conhecimento, cara. É algo além disso, cara. É algo como o raciocínio, ou algo além do raciocínio. Mas eu não vou entrar nisso porque é mais abstrato. É uma coisa, isso. É uma coisa que já está à frente, já é uma coisa que foi abordada esse ano. Não vamos atropelar o cavalo com a carroça, né? Isso. Mas esclarecendo o que o Igor disse. É que o que ela fala... A palestrante, vamos supor, a palestrante tem muito conhecimento. Sim. Pois ela dá palestras. Ela domina o assunto dela. Ela ficou anos estudando, palestrando para muita gente. Ela domina o assunto. Mas o raciocínio, a consciência dela, isso não tem como mudar. Essa que é a tristeza. E isso demonstra pra gente, cara, porque inúmeras pessoas com conhecimento absurdo sobre inúmeros temas, elas não têm o que a gente tem, cara. Mas é claro... Vamos deixar de lado o exemplo da palestrante. Vamos abordar vamos abordar uma coisa que já é antiga, nossa, que lá no começo. A diferença entre inteligência de conteúdo e a inteligência do raciocínio. Vamos lá. Tem um exemplo disso, que é uma pessoa, que eu não vou citar o nome dela, mas é uma pessoa que ela tem um nível de conhecimento absurdo, que a gente conhece. Uma pessoa que você pode falar qualquer coisa para ela, dissertar sobre, e ela vai. Ela vai falar sobre Você lembra que eu mandei uma mensagem para ela falando, existe ética na guerra? E ela nem me conhecia, ela dissertou sobre isso. Você lembra disso? Certo, essa é uma pessoa que tem muito conhecimento, cara. Tem muito conhecimento. E a gente já falou com ela inúmeras vezes. E é uma coisa que é bizarra. Porque tem uma história em específico que você pediu para ela fazer um teste de QI, lembra? Uhum. E ela agiu de um jeito muito engraçado. Mas enfim, ela é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo. Claro, não há padrões acadêmicos. A gente conhece pessoas que têm mais conhecimento que ela, é óbvio. Só que o tanto que ela estudou nunca diferenciou de verdade no raciocínio dela. Vamos... Dá até para contar essa história do QI aí. Mas vamos... Como que diz o ditado? Vamos começar pelo começo. Então, essa pessoa, como a gente disse, detém muito conhecimento. Ela é uma pessoa que já tem experiência de vida, tem conhecimento sobre muitas coisas, mas o raciocínio, a forma como se comporta, a gente estranha. A gente considera aquela pessoa um NPC. Ela tem os padrões, ela tem uma forma padrão de se comportar. Agora, é uma coisa que a gente não chegou a discutir, mas o raciocínio e o comportamento, não tem como analisar só um. Eles andam em conjunto. O comportamento e o raciocínio da pessoa, eles revelam pra gente o grau ali. Contextualizando essa história do QI, até um assunto que a gente vai abordar, que o QI pode estar diretamente relacionado com tudo isso que a gente está falando. Pode estar e não estar ao mesmo tempo. É meio paradoxal, mas a gente vai detalhar melhor posteriormente. Mas, enfim, vou contar essa história do QI aí e contextualizar um pouco. Eu estava numa pira de querer saber o QI das pessoas. Então, inclusive, entra nisso aí, de avaliar as pessoas, julgar. A gente julga, né? Vamos ser sinceros. É um defeito que a gente tá tendo. É automático. É automático. É automático, acho que todo mundo é assim, né? É automático, a gente olha assim, como eu olhava para essa pessoa. Ela é muito inteligente, tem muito conhecimento. Mas as perguntas que ela fazia,
a forma... O modus operandi do cérebro dela pensar. Isso, a forma como ela pensava, que eu analisei ao longo do tempo... É aí que tá. Não é o que se pensa. É como. Isso, exatamente. Então, ela pode fazer uma pergunta correta, mas a forma que ela faz isso, o jeito, é difícil explicar. É difícil. É difícil explicar. É uma coisa que a gente sente. Né? É muito mais sensitivo do que analítico, digamos assim. Mas, enfim, eu olhava para essa pessoa e pensava, que interessante. É uma pessoa que é muito inteligente, tem muito conhecimento, mas ela pensa de uma forma burra. Então, ela é inteligente, mas ela pensa burra. Como que pode isso? Eu fiquei instigado, fiquei interessado. Então, qual é a forma que a gente se avalia inteligência nos dias de hoje? O QI? Tá, antes eu vou fazer uma observação que nem sempre, né? Agora tem teoria de várias inteligências diferentes e o QI seria só a parte lógica e tudo mais, mas... Aí a gente teria que entrar numa questão mais diferente, cara. Mas eu não sei se vale a pena falar. Acho que não. No geral é o QI. O QI, vamos dizer que o QI é a média. E no momento, a gente tava nessa de QI. Ah, fulano tem tanto de QI, é muito burro. Agora, o fulano, ele é inteligente, mas ele não tem o QI alto, cara. Ele tem conhecimento. Lembra? Nós estávamos na pira do QI. Por isso eu fui pedir o QI dessa pessoa. Porque era fascinante. É uma pessoa muito inteligente, tinha conhecimento de muitas coisas, já tinha formação em uma, duas faculdades diferentes. Era muito inteligente. Lia livros, coisa arada, mas pensava de forma burra. Isso era inacreditável para mim. Então, fui pedir para fazer um teste QI. Então, Cheguei nessa pessoa. Essa história é bizarra, cara. Então eu cheguei quando tava um clima propício, né? Cheguei lá e ô fulano, eu te acho muito inteligente, né? Eu primeiro enchi a bola da pessoa porque para inflar e ela queria fazer o teste. Então, fulano, você é muito inteligente, cara. De verdade, eu reparo, você tem muito conhecimento, não sei o que, falei. O quanto de QI que você tem? Você sabe? Daí, não sei. Daí, vamos fazer um teste. Foi assim? Acho que não foi. Acho que ela foi... Já aconteceu a parte 2 aí da tua história. Já de primeira. Não, acho que no primeiro momento tava de boa. Tava de boa? Daí vamos fazer um testezinho, vou te mandar ali, porque eu fiquei curioso. Você deve ter um QI muito alto. Falei assim para já animar. Fazer, né? Você deve ter um QI muito alto, você é muito inteligente. Mas no fundo eu pensava, o QI dessa pessoa não é alto. Vou fazer um disclaimer rápido aqui. Você percebe que só o fato de você pensar em fazer isso já é meio teoria do NPC, cara? Porque meio que você tá mapeando a forma que você quer que a pessoa haja. E a gente faz isso o tempo todo. E, tipo, não é querer se pagar de, somos espertão, coisa de manipulador. Cara, não. É, tipo, uma coisa natural que a gente faz desde sempre, cara. Isso, é um processo automático pra gente. A gente nem pensa nisso, cara. Que pros outros, talvez exija um certo esforço. E a gente nem pensou nisso, cara. Eu pensei nisso agora. A gente nunca conversou sobre isso. Mas é mais um indício aí, cara. Inclusive, eu não pensei em todo esse diálogo que eu tava tendo. Foi automático. Sim, automático. Acontece na hora. Não é planejado, assim. É em tempo real ali. Eu vou falar tal coisa porque ela vai pensar que é inteligente e vai querer fazer para mostrar. Eu não fiquei uma semana me programando para ir lá. Não, eu fui e foi vindo automático. É muitas coisas que acontecem. É todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. Com todas as pessoas. Com todo mundo, a cabeça trabalhando. Então, por isso que a gente fala que isso está diretamente relacionado com o QI. Mas vamos lá, continuando a história. Então eu falei, né, fulano, você é muito inteligente, fazer o teste QI. Daí, não deu muita bola, mas beleza, ia fazer. Fulano ia fazer. Aí, né, eu voltei para a minha posição inicial. Depois eu fui lá, né, vamos fazer, né, quando teve outra hora apropriada. E
tipo, não era nem um teste criterioso, muito louco, assim. Era tipo um testezinho da internet, assim, com certificado. O que é um teste de QI? Né? Primeiro, já começa que é pela internet. Não é preciso. Mas, óbvio. Mas dá pra gente ter uma média. Dá. O que é o teste QI? Tem 9 figurinhas, escolha qual que é que tá no padrão. É isso, identificar padrão. Por isso que a gente identifica o padrão dos NPC, porque isso também. A gente tem um alto nível. Por isso que está diretamente relacionado, mas enfim. Provavelmente. Provavelmente. Mas vamos lá. Né? Ô, fulana, vai fazer o teste QI. Eu fico indignado só de pensar. Não tem explicação. Ô, fulano, vamos fazer o teste de QI que eu tava falando? Tô curioso. Inflei a bola de novo, né? Você é muito inteligente, sei o quê. O quê? Não, vem cá. Você não acha que como é que falou? Você não acha que é uma invasão de privacidade? É colocar minha cabeça na guilhotina. Você... Ela falou isso? Não, você não acha que é invasão de privacidade? Que tipo de pergunta é essa que você faz pra alguém? E eu fiquei sem palavra. Oxi. Eu perguntei do QI? Eu não... Daí, como assim? Olha o tipo de pergunta que você faz em relação a mim. Você... É como se você tivesse pegado a minha cabeça e colocado numa guilhotina. Cara, ela nem precisou fazer o teste. Naquele momento, o teste dela estava feito. Foi. Que tipo de consciência tem que ter pra pensar isso? Eu perguntei do QI, é a mesma coisa que arrumar a pessoa na guilhotina pra morrer. Não. Enfim, eu contei esse relato pro chofer e é isso. A gente vai contando um acontecimento pro outro. Às vezes a gente vive junto, presencia a cena junto. E é isso aí, a gente foi consolidando essa teoria ao longo de 2 anos já. Sim. Mas vale lembrar que tudo que a gente falou até agora é tipo 10% do que a gente tem hoje, cara. Muito mais... Esse primeiro episódio é só uma introdução. Falando nisso, você acha que tem que falar muito mais coisa ou... Não, eu acho que já podemos encerrar o episódio por aqui. Tá bom, cara. Mas o que é bom falar é 30 minutos já tá bom. 30 minutos, coisa, né? Agora você me cortou, meu. Eu ia falar um negócio... O que eu ia falar? Dos relatos que a gente contava um pro outro, das coisas que a gente via junto. E por último você falou de uma certa pessoa daqui. Isso. Lembrei que eu ia falar. Enfim, esse primeiro episódio foi introdução, introduzindo esse mundo do NPC, que não são NPCs, é como a gente se refere, para ficar fácil de entender. Inclusive tem vários termos como esse, NPC, minhoquismo, tem muita coisa, cara. Verdade. Só que são, tipo, vai ter que ser um vídeo separado só pra falar desses termos, cara, e como que eles surgiram, cara. Que são termos que a gente usa, tá no nosso vocabulário, exclusivamente nossa gente que inventou, que a gente vai ter que explicar. NPC, minhoquismo, choferismo. Cara, tem inúmeras coisas, cara. Enfim, acho que dava pra gente falar um pouquinho da Matrix também. Da Matrix, você diz aquela pira em específico? Porque... louca? Não. Começou a ter uma certa paranoia. Acho que isso aí... Não, mas esboçar... imagine que o mundo que você vive... Imagine que você está vendado. Você não está vendo o mundo de forma real. E a gente está aqui para ver se a gente tira essa venda. E como a gente falou, se você é um NPC, tua venda não vai sair. Não vai. Você vai ficar com a venda e vai dizer, estão falando abobrinha, e são loucos. agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus. Porque é uma coisa que tem muito a ver com o minhoquismo que a gente vai abordar nos outros vídeos, cara. Mas tem uma coisa que a gente percebe. Existem pessoas hoje em dia e existiram pessoas ao decorrer da história que têm esse problema que a gente tem. Não é tão incomum assim deixar. A gente achava que era, mas depois a gente conseguiu mapear melhor a situação, mas enfim, não vou falar disso agora. Mas enfim, existem, por exemplo, várias pessoas que escreveram, documentaram a vida delas ou contaram histórias fictícias, que mesmo sendo histórias fictícias, elas demonstram um grau assim de percepção do mundo muito elevado, cara. E você percebe que a maioria dessas pessoas, cara, elas eram uma puta depressividade do caramba, cara. Elas eram pessoas que elas não
conseguiam se adequar ao mundo, cara. Porque elas viam essas mesmas coisas que a gente e elas não conseguiam suportar o peso de estarem sozinhas nesse mundo, cara. Esse é um assunto que a gente vai abordar, creio que no próximo episódio. Nesse não. Mas é o chofer. Porque a gente já viu livros, a gente vê pessoas que já existiram, que existem, que tem essa consciência que a gente tem, que viu isso que a gente viu, mas não tinha um chofer para compartilhar. É disso que eu tava falando. Essa foi nossa dádiva. A gente tinha um ao outro e a gente compreende 100%. 100%, né? 100% um ao outro. Isso é incrível. E isso que fez a gente evoluir, né? Um dá um argumento, o outro rebate. Não, acho que não é assim. E o outro concorda até que a gente chegou no que a gente tem hoje. Então, resumindo, estão todos vendados e a gente está aqui para ver se a gente tira a venda de alguns. Todos é impossível. Não. Os NPCs não vão conseguir tirar a venda. Vocês vão continuar cegos. Eu espero que... eu vou ser esperançoso, cara. Eu acho que uma pessoa assim como nós, ela pode ter visto isso e não ter se identificado tanto, mas talvez ela tenha tido um vislumbre. Alguma coisa ou outra, cara, ela deve ter percebido. Uhum. Eu acho que, por enquanto, tá meio superficial, porque a gente não se aprofundou tanto ainda, mas a gente vai e quando a gente começar, daí sim, realmente, não vai ter como não distinguir alguém que tem ou alguém que não tem. É essa a questão, né? Mas eu quero deixar uma coisa clara desde já, cara. Isso não pode... é uma discussão moral, né? Que a gente não desenvolveu totalmente, mas eu prefiro acreditar que realmente tem a mesma porcentagem de valor, né? Você tá ligado que eu tô falando, né? Do trilho do trem lá. Tô ligado. Depois a gente fala sobre isso, porque é uma discussão muito interessante. E é uma que a gente não chegou em conclusão nenhuma. É o que a gente chama de minhoquismo, por exemplo. Mas eu quero falar sobre isso depois. Não vamos introduzir o minhoquismo já. Porque aí é uma coisa mais densa mesmo, né? A gente, querendo ou não, esses vídeos são uma espécie de filtro, né? Quanto mais a pessoa vê, é sinal de que mais ela está se identificando. A menos que ela seja muito curiosa. Se você assistiu até aqui, olha, você tem uma grande chance de ser considerável. E se você continuar nos próximos vídeos, chegar num nível de afunilamento tão grande, você vai chegar num vídeo que é destinado para alguém como você e você vai conseguir conceber um minhoquismo mais pesado e denso, assim, uma coisa assim que eu preciso falar que é uma coisa que é uma aflição muito grande para mim, cara. Que agora eu tô aprendendo a lidar melhor com isso, mas é o tipo de coisa que faz você não dormir de noite, cara. É o tipo de conclusão que você chega. Mas isso tô spoilando, cara. Já estamos atropelando o cavalo. Estamos atropelando, cara. Enfim, vamos fechar o vídeo? Vamos fechar, acabou. Então, vamos tomar um chimarrão. Tomar um chimarrãozinho. Comer uma pipoquinha. Né? Descansar a cabeça, debater um pouco aí. Né? Existem outros minhoquismos. Inclusive, com essa conversa que a gente teve, a gente já vai evoluir nossa teoria, né? A gente já tirou alguma coisinha daqui. Só de repassar o que a gente já pensou. Enfim. Fechando com a frase impactante. Nem todos têm o intelecto para compreender o que foi dito nesse vídeo. Não. Se você achou isso ridículo, você pode ser, sim, você pode ter muito conhecimento, você pode ter lido, cara, muitos livros na sua vida toda. Você pode, cara, dissertar sobre qualquer assunto, conhecer lógica, cara. Você pode resolver equações diferenciais, integrais e conceber física quântica. Será? Não sei, mas eu chuto que sim. Mas se você não pegou isso aqui, cara, porque é uma coisa além do conhecimento, cara. Então vamos dar um exemplo. Você pode ser muito sábio. Vamos dar um exemplo do fulano do QI ali, que eu contei a história. Essa pessoa vai assistir o vídeo e vai debochar da gente? Que ridículo! Que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo da vida? Ih, vai achar ridículo, vai debochar da gente. Como parafraseando Nietzsche, né, cara? Aqueles que não conseguem escutar a música, eles taxam quem tá dançando de maluco. Uhum. Exatamente isso, cara. Tem essa frase do Nietzsche mesmo. Eu tô parafraseando que ele não falou dessa forma, né? Não escreveu assim. Não lembro a ordem que ele escreveu, mas
A lógica é essa. Enfim. Enfim, creio... terminando. Enfim, creio que será... Caraca. Enfim, creio que encerramos por aqui esse primeiro episódio. 30 minutos, cara. O primeiro de muitos, esperamos, né, Chof? Muitas discussões. E se você viu até aqui, olha, meus parabéns, você tem um potencial grande. Tem. Se orgulhe. Se orgulhe. Ou não. E veja o próximo vídeo. Se você vê o próximo vídeo e você entender, nem que seja 1% a mais do que nesse, você está no caminho. Você está no caminho. É um processo demorado. E essa é só a introdução do que a gente tem muito para falar ainda. É eu legal. acho que encerramos por aqui, já estamos enrolando demais. Tá bom. Deu o que tinha que dar, cara. Por hoje só. Por Deus, olhou. Por hoje só. Muito obrigado pela sua atenção. É isso. E aguardamos no próximo episódio.